caros cidadãos e camaradas de Roma, eu sou seu imperador e, como tal, eu quero declarar que hoje é um dia muito peculiar. Hoje eu declaro que teremos um episódio bônus do podcast Roma Nua e Crua. Quero também reconhecer que a Itália é tetra, mas jamais será penta. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 5º episódio bônus do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, no backstage ele, o modorrento Douglas De Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Tudo bem pessoal? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui os nossos Césares, os nossos Augustos, os nossos imperadores e vamos bater um papo, um pouco sobre a queda da República, os principais personagens, falar um pouco também do que a gente já viu até agora no podcast e comemorar aqui a nossa Saturnália. Então vou começar aqui com o nosso mais novo integrante do nosso panteão, o Álvaro Desidério. Podia se apresentar pra gente, dizer como conheceu o podcast. Álvaro, tá com você. Olá, Bruno. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Conforme o horário em que vocês estiverem ouvindo esse podcast. Meu nome é Álvaro Desidério, eu sou economista, né? E sou um aficionado por história. Eu sempre repito em todos os lugares onde eu vou, né? Eu não estudei história porque um professor me desanimou no terceirão. Tinha que ser. Quando eu disse que queria fazer história, ele perguntou... Mas do que eu iria viver? E aí eu acabei desanimando. Como eu gostava de matemática, então onde tinha história e matemática junto, fui fazer faculdade de economia. Então essa é a breve história, como é que eu virei economista. Eu conheci o podcast pelo Twitter, né? Na verdade pelo César. Né? O César, acho que quando eu fui professor substituto na UFSC, ele era aluno, né? Isso aí já vai década e meia atrás. Né? E acabei conhecendo o podcast por eles. Tem 1, 2, 3 episódios. Fiquei fascinado pela descrição das batalhas, né, da forma como o exército romano se organizava. Na verdade, fiquei fascinado por tudo, né, pela interpretação nova, ou pela visão nova da história do Rômulo e o Remo, trazendo um pouco da mística para a realidade e tal. Acho que o Bruno faz isso maravilhosamente bem. E aí virei fã, né, do podcast e estamos aqui. Obrigado pelo convite. Boa, muito legal. Obrigado aí, o César, por achar mais um ouvinte pra gente aí. Obrigado pelo apoio, obrigado por ouvir. Fala pros seus alunos também, conta da gente aí. Bem legal, obrigado pelos elogios e bem-vindo ao time aí. Você é o nosso primeiro suplente aí da tetrarquia, mas temos um dos nossos imperadores nunca pode participar, então você vai estar convidado várias vezes aí. Passar a palavra então pro nosso Augusto Maximus aí, o nosso mais importante imperador, Nicolas. Já apareceu aqui antes, mas dá um alô aí, dá um salve pra geral. Tá contigo. Nicolas. Tá tímido. Ele é o nosso irmão mais tímido mesmo. Lucas, então assume aí. Quem sabe faz ao vivo. Depois o Nicolas, quando reaparecer, a gente fala com ele. Sei que já é prata da casa aí, tá desde o primeiro. Conta aí pra gente aí como foi de Saturnália, se tá tudo bem. Opa, olá pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado mais uma vez por me deixar participar aí. E pra quem não sabe, o Bruno já falou 2 vezes, mas Saturnália era o nosso Natal, né? Como que os romanos depois acabam mudando umas datas e colocando tudo junto, muda aí o nome, né, do festival que eles celebram no dia 25 de dezembro e vira Natal em vez de Saturnália. E é muito legal estar falando aí com vocês. Tô aqui, infelizmente, estamos meio que no lockdown aqui de novo em Sydney, na parte que eu moro. Então não foi uma Saturnália muito divertida como eu queria que tivesse sido. Mas vamos lá. Obrigado por estar participando aqui. Essa, de longe, é a parte da história do Império Romano mais divertida para mim de escutar e mais entretém mais, porque eu acho
acho que vem criando aquela concentração de cada vez mais a tradição do Império Romano criar grandes pessoas, grandes nomes, grandes generais, vão sendo criados, parece que cada vez mais frequentemente, e eles todos meio que se juntam no final da República, que então tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que se torna muito interessante. E vamos conversar sobre isso aí, que eu acho que dá pano pra manga isso aí, hein? Boa. E o César Casolari aí, por favor, se apresente e deixa o seu oi natalino aí para os nossos ouvintes. Olá pessoal, tudo bem? É minha segunda participação aqui no podcast, estou muito satisfeito. A primeira foi bem legal, acho que essa aqui também vai ficar muito boa aí com a participação do Álvaro. Esse negócio aí de conseguir ouvinte, eu já consegui mais alguns aí. Boa, 06, boa garoto, é isso aí. Vamos ver se eles começam a participar mais também, porque eu encho o saco de todo mundo com esse negócio. Inclusive, ganhei agora de Natal um livro chamado Impérios. De tanto que eu falo, o pessoal já começou a me dar livro. Pô, lê aí seu livro e não fala mais disso, pelo amor de Deus. Silence! I kill you! Mas Cala a boca. Mas, só pra testar. Estamos escutando. Sim. Aê, Nicão, chegou. Estamos sim. Já te chamo aí, Nicão. Deixa o César terminar. Mas, cara, o que a gente acha interessante, né? A gente quer passar para os outros e passar a nossa visão e tal. O pessoal ainda assusta com o negócio de podcast, né? Assim, não sei, minha geração talvez não conhece muito, fica meio assim, acha que é muito episódio. Pô, mas não dá pra ter episódio, contar mais rápido. Eu falo, cara, ouve lá pra você ver se dá pra contar mais rápido. Não dá, é muita história. E história boa, né? Eu gosto do Romano e Crua porque como o Álvaro falou, eu concordo com ele. É um jeito diferente de contar, né? A gente lê muito livro e tal, mas o fato de ser um podcast mais solto, mais focado em batalha, assim, e sem muita discussão acadêmica, eu acho que deixa super tranquilo. E que deixa bem mais tranquilo, né? Assim, dá um humor pro negócio, tem uma quebra ali na narrativa e tudo, e acho que tá muito bem feito e apoio com muito prazer aí o trabalho de vocês. Muito obrigado, ficamos muito agradecidos. Obrigado! E o Nicolas, apareceu, Nicolas? Acho que sim, aí estão me escutando agora? Sim, dá um oi no geral. Bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo. E vamos aí, vamos tentar não passar muita vergonha contando essas histórias aí. Bom, então só pra deixar claro também, esse é um episódio bônus, então aqui, quando eu preparo os episódios em sequência, né, tem que se preocupar com os nomes, datas, tudo certinho. Nos bônus a gente tem mais licença criativa, então é falar por cima mesmo, não é pra ser algo muito específico, mas a ideia aqui é a gente abordar o tema do fim da República e apresentar os personagens, o que a gente já sabe deles, né, o que já tá no imaginário popular e um pouquinho mais a fundo se der, mas sem problemas, Nick, não treme na base não, vai dar. Não, tô de boa, tô brincando só. Beleza, tudo bem de Saturnália aí? Passou trancado também? O coronavírus voltou aqui do nada, só no nosso bairro praticamente, mas estamos de boa, dos mares os piores, ainda estamos trabalhando, ainda estamos pelo menos se encontrando os irmãos aqui, dá pra ver 4, 5 amigos, que é suficiente já pra o cara não ficar louco. Beleza. Então, bom, sem mais delongas, vamos partir pro assunto de hoje. Roma, nua e crua. Então, a gente vai abordar, como eu já falei, a queda da República, né? E a gente já tá, desde os irmãos Graco, acho que já começa de vez a queda, né? Mas a gente vai abordar aqui a morte mesmo, né? O coup de grâce aí, o finalzinho da República. A gente já tá numa guerra civil com o Sula e com o Mário, atualmente no podcast. Pra quem não ouviu o último, né, César? Eu estou sentindo uma treta! O Sula vai vencer a guerra civil, não abordei o que ele faz depois, vou falar isso no próximo episódio aí, vai sair antes desse. Mas desde os irmãos Gracos a gente vê as instituições romanas sendo testadas aos limites, as tradições sendo quebradas, né? O que não estava escrito em lei, como reeleição, que era uma coisa que já era tradição, né? Você esperar alguns anos para poder concorrer ao mesmo cargo de novo, mas era algo que não estava escrito na lei, então o pessoal começa a forçar, tentar reeleição, usar violência, né? Para impor sua vontade. A gente viu o Mário fazendo isso, a gente viu o
Sula marchando em Roma. Eu acho que a marcha do Sula em Roma é quando realmente não há mais esperanças para a República, porque uma vez que alguém brinca de levar o exército lá e forçar, abrir o jogo para todo mundo, né? E só vai parar quando realmente alguém matar todos os inimigos e se estabelecer, que vai ser o nosso Otaviano Augusto, que vai conseguir fazer. Mas ainda tem um processo longo aí até lá, e a gente quer abordar aqui, porque logo entra nesses personagens tão legais. Então, para já dar um primeiro gostinho aí pro pessoal, a gente vai... É o Álvaro que tá com a lista, Álvaro? Fala aí de quem que a gente vai falar, todos os nossos personagens. Vamos falar do Quineu Pompeu Magno, Marco Licínio Crasso, Marco Antônio, Caio Júlio César, Cleópatra Filopator, Marcos Júnior Brutus, Caio Otávio Augusto e Marco Túlio Cícero. Boa! Então vou falar pro Nicolas aqui, que é o que menos gosta de história aqui dessa gangue que estamos. Quem que você já conhece desses nomes aí, Nicolas? Quem que você já tinha ouvido falar? É uma cilada, meu. Que nome pra você é conhecido? Imagino Cleópatra, Júlio César, mas mais alguém aí? Bom, vou passar a pergunta para alguém, Lucas. Assume aí o lugar do seu irmão mais novo aí. Como é que já conhecia todos esses nomes? Quem que é novidade para você aí? Eu, como já falei no episódio bônus anterior, eu já escutei uma série de podcasts sobre a queda da República. Então, até a queda da República, eu conhecia todo mundo. Tô aqui, essa é a parte onde que eu paro de saber da história. Então, até a morte aí de Júlio César, que eu já sei o que acontece. Tô deixando no suspense pra você me contar aí depois o que acontece no começo do Império e nessa Segunda Guerra Civil, que eu não sei. Mas, então eu conhecia todo mundo envolvido até aí, e depois disso é só o Augusto e a Cleópatra, até o Marco Antônio e os descendentes, né, que acaba se tornando depois uma coisa hereditária. Não conheço ninguém aí, não. Boa. Bom, então vamos abordar um pouco aí. Eu acho que a gente vai começar falando do primeiro triunvirato, né, porque a gente vai ver aí depois de Sula, meio que a República vai dar uma estabilizada de novo. Ele vai ser o primeiro ditador perpétuo de Roma, mas ele, depois de ficar 10, 11 anos no poder e passar todas as suas reformas, tudo que ele queria, ele mete o Cincinnato e vai se aposentar com ela, com a sua fazendinha, com o seu escravo, com o seu amante, homem, e com a sua mulher, vai escrever, cuidar do seu jardim e vai liberar espaço para a República de novo, daquele último suspiro antes da morte. Depois, mas mesmo ele abandonando o barco, né, a República continua disfuncional e várias das reformas que ele fez vão ser desfeitas, as coisas saindo de controle, né? Roma continua a expandir, Roma continua a ganhar terras no leste, na Gália. A gente vai abordando um pouco isso também, vou ter que passar por cima aqui para não ficar muito longo, mas ela vai dar uma estabilizada de novo quando se forma o primeiro triunvirato, né? Que basicamente 3 pessoas vão repartir ali o fim da República Romana, que não é ainda império, mas funciona como império, que vai ser o Júlio César, o Crasso e o Pompeu. Eu vou então passar a palavra aí para quem vai falar primeiro dessas pessoas. O Crasso é o Álvaro, né? Crasso Você sou eu. vai falar do Crasso aí pra gente? Então manda aí pra gente, fala do Crasso aí, o playboy, o mais playboy. Marco Licínio Crasso, ele viveu entre 114 a.C. e 53 a.C., o que era muito para a época, né? Viveu até 61 anos, mesmo sendo bastante tempo, né? Para a época, assim, furou a tábua atuarial, né? Viveu mais do que eu esperava. Ele era filho do Públio Licínio Crasso, né? Que era um dos senadores, nobres, enfim. E o que chama mais atenção, tá, na trajetória dele até a vida adulta, ele começou como militar e depois foi fazer especulação imobiliária, né? Já era rico e amealhou talvez uma das maiores fortunas de Roma e, segundo alguns historiadores, uma das maiores de todos os tempos. A maior fortuna de Roma e uma das maiores de todos os tempos, se a gente trouxer a valor presente, tanto que ele era rico, né? Basicamente com especulação imobiliária. Nada muito diferente do que a gente vê hoje em dia, né? Parte da carreira dele foi como militar servindo ao Sul, só que acho que o que ficou, pelo menos dentro da pesquisa que eu fiz, o que ficou mais interessante é que aparentemente ele era talvez o eixo que evitava que o Pompeu e o César se matassem, porque assim que ele morreu, começou a batalha entre os dois. Então aparentemente ele era um elo que evitava, né, que o triunvirato
triunvirato, um matasse o outro e morreu. A sequência foi, enfim, que vai ser contada depois por outros participantes aqui desse podcast. E aí tem uma história sobre ele que a palavra, né, o crasso, veio até os tempos atuais. Eu não conhecia a origem disso, eu fiquei curioso. Ele foi colocado como governador da Síria romana e, contra a vontade do Senado, deu ideia e resolveu fazer uma guerra contra o Império Arsácida. O Senado não tinha aprovado, mas ele meio que deu de ombros pro Senado e, bom, vamos aqui consolidar o meu poder, fazer mais riqueza, mais fortuna. E nessa batalha contra o Império Arsácida, né, ele cometeu uma série de erros gigantescos, né, desde posicionar as tropas de um jeito que ele impedia a mobilidade, né, das falanges romanas, até ir atacar o inimigo em condições totalmente adversas de descanso, alimento, terreno. Então foi uma sequência tão grande que levou a uma das maiores derrotas do exército romano de todos os tempos da história, né? E aí deu origem ao termo erro crasso, um erro grosso disso, que a gente usa até hoje, especialmente em economia, no mercado financeiro, para dizer quando alguém fala uma bobagem gigante, fala assim, pô, o cara cometeu um erro crasso. Então, e daí vem a origem disso. Eu achei que era coincidência, mas não. Quer dizer, o crasso você pode traduzir como alguma coisa grossa, larga, e é associado ao erro crasso a série de decisões equivocadas que levaram à sua morte, do seu filho, do Marco Licínio Crasso, né? E aí, depois da morte dele, a coisa pegou fogo. Como eu falei no início, pelo menos eu entendi que ele era aquele que evitava que o Pompeu e o César se matassem, né? Então, assim que ele morreu, a coisa pegou fogo. Alguém quer complementar alguma coisa aí sobre o Crasso? Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Eu posso fazer um comentário que eu tava escutando esses dias, é meio que em relação ao Júlio César, mas que dá uma ideia hoje, que a gente é difícil pra caramba de levar em consideração o quanto que o dinheiro valia naquela época, o quão rico essa pessoa seria hoje em dia, e o Crasso é famoso por ser o cara mais rico de Roma, e ele era sabidamente bem mais rico do que Júlio César, e uma das maiores extravagâncias de Júlio César, que era um cara famoso por fazer peças, que ele tinha uma amante, eu esqueci o nome da amante agora, acho que é Cecília ou algo assim, e o Júlio César era famoso por colecionar pérolas e dar pérolas para essas amantes dele. Teve uma das pérolas mais caras aí que ele comprou em valores atuais, até onde eu escutei, assim, seria mais ou menos na casa de 800 milhões de dólares, quase $1 bilhão só por uma das joias mais raras que ele conquistou e deu para a amante favorita dele. Ele tinha várias amantes que ia, né, começando um relacionamento, terminava, que nem várias esposas, e teve essa daí que foi uma amante mais constante, que era mais ou menos, vamos dizer assim, um amor da vida dele. Só pra ter uma ideia, se o cara tinha dinheiro o suficiente para gastar quase $1 bilhão em uma joia para uma pessoa, imagina o quanto de dinheiro que o Crassus não tinha, assim, só como um ponto de referência, né? Só testando meu microfone, estão me ouvindo? Estão ouvindo. Tem alguma coisa pra falar do Crasso aí, Nico? Não. César? Não, o que eu me lembro que eu tinha lido dele, que me impressionou muito, foi o fato dele ter ficado rico, meio que sendo o bombeiro de Roma, né? Na verdade, ele não era bem o bombeiro, ele organizou uns bombeiros lá, e Roma tinha muito incêndio, e ele chegava lá no incêndio e falava... Ei, tá pegando fogo aí, né? Aí o cara... Pô, me ajuda aí, cara, paga o fogo. O cara fala... Então é o seguinte, se eu pagar, você vai ter que me vender sua casa bem barato, você que escolhe. E aí o cara era meio que obrigado a... Ou ele perdia tudo, ou ele ganhava um dinheirinho por uma propriedade que, teoricamente, ia queimar tudo, né? E assim, ele comprou vários e vários bairros inteiros de Roma, né? Foi uma das formas dele ganhar dinheiro, assim, quando não tinha, na época, um corpo de bombeiros organizado, público, né? Nessa época não tinha. Boa, verdade. E eu acho que não era só desculpa interromper, não era só a pessoa que tava com a casa pegando fogo, né? Era famoso por Roma, como era quase que uma parede grudada na outra, tudo de madeira, 4 andares e tal. Ele também começava a oferecer pros vizinhos, né? Ó, a casa eu tô pegando fogo, 100 mil, eu tenho 10, o cara falou que não queria. A tua vai pegar fogo daqui a pouco. Por enquanto eu te ofereço 20, ainda não tá pegando fogo, e as pessoas iam ou pegavam os 20 na casa que valia 100, ou tentava ajudar o cara lá a apagar o fogo da primeira, só que tinha toda a estrutura, né, de bombeiros, tinha uma equipe e tal, e era assim que ele acabava conseguindo essas baterias de comprar não só a casa que tá pegando em fogo em si, mas as envoltas também, e sempre rola umas teorias de que ele também tinha uma molecadinha que gostava de botar fogo nas coisas, botava por perto, né, pra ajudar aí. Era um investimento, né? Investimento. É o business plan do cara, né? Um bota fogo, a gente apaga. Um negócio
verticalizado. Aí, já tem que estudar crasso em economia, né? Como prosperar, né? Mas, complementando também, né? Ele já era rico, isso que o César e o Lucas falaram, dele ter uma equipe de escravos que ele treinou como bombeiro e as casas estavam pegando fogo, ele ia oferecendo e baixando o preço, quanto mais queimava, usava essas táticas, sim. Mas ele fez a maior parte da fortuna nas prescrições do Sula, né? Agora, nesse último capítulo, o Sula vence a Guerra Civil. Depois que ele venceu a Guerra Civil, ele vai fazer as prescrições, né? Agora não vai ter mais, ele quer realmente eliminar toda e qualquer contestação do seu poder, qualquer oposição. E aí ele vai primeiro fazer uma lista ali com 1.500 nomes, né? Das pessoas que eram do Campo Mários ou que não fossem do campo do Sula. E essas pessoas podiam ser mortas por qualquer um, a sua propriedade ia ser tomada pelo Estado e leiloada. Então, desses 1.500, lógico, a maioria é nobre, ele não tá perseguindo quem é pé rapado. O Júlio César até estava nessa lista aí, mas vai conseguir escapar. Eu vou abordar isso mais no nosso próximo episódio, que vai sair antes desse. Mas essa lista o pessoal aproveita para ir crescendo, né? Começou com 1.500 nomes, mas qualquer denúncia era tida como verdadeira. Então, o pessoal começa a falar, pô, aquele cara ali, o meu rival, tem uma padaria, o cara vai abrir uma padaria aqui do meu lado, vai se ferrar, meu. Vou colocar ele na lista ali do... Era só fazer a denúncia, ó, aquele cara ali apoiava o Mário. Já era. Ele e a família ia morrer, uma coisa tipo Stalin mesmo, né? E a propriedade ia ser tomada. E o Crasso ia comprando essas propriedades, porque essa lista começa com 1.500, vai parar em 9.000 pessoas. A grande maioria não tinha nada a ver, o pessoal começa a usar isso pra... Ah, minha mulher me traiu com aquele cara, vou denunciar ele como campo do Mário. Ah, né? Qualquer problema, qualquer coisa. Puta, eu sempre quis essa casa, mas os caras nunca quis vender, vou colocar ele na lista de prescrição. Então começou todo mundo a denunciar todo mundo por qualquer motivo, e o Crasso estava pronto ali para abocanhar esse monte de propriedade, porque depois começa a ficar tanta propriedade que a gente tem um economista aqui, né? O Álvaro pode dizer, mas aumentar a oferta, né? Baixa o preço. Agora tem casa pra caramba aí no mercado disponível, e o Crasso comprava tudo a preço de banana. E reza a lenda que o Crasso também foi responsável por colocar vários nomes naquela lista, né? E a maioria deles por questões econômicas. Ele queria as propriedades, ele estava de olho nas coisas, bota o nomezinho ali na lista do Sula e pronto, vai estar como propriedade no mercado a preço de banana. Então a gente vai ver isso um pouquinho mais. Mas ele ainda era sagaz, era um cara realmente tinha o dom de fazer dinheiro, não era só isso que ele fazia, ele também financiava os políticos. O Júlio César vai ser basicamente financiado por ele até ele contar a galha e ficar rico por si só, que até então ele devia as calças, principalmente pro Crasso, ele estava completamente endividado. O César ele tá sempre devendo muito dinheiro, e o Crasso que vai ser o financiador dele. A morte do Crasso vai ser o último passo para realmente entrar em guerra civil, esse primeiro triunvirato, né, que era ele, o Pompeu e o César. Mas teve outro caso também. O César casou sua filha com o Pompeu, e eles eram muito apaixonados, um pelo outro. A filha do Júlio César, acho que era Júlia mesmo o nome dela, ela era novinha, tinha 20 anos, o Pompeu já era, né, no seu cinquentão lá, mas acaba que ela vai ter o filho deles e morre no parto, né? E aí isso também quebra esse laço que o Júlio César e o Pompeu tinham, que era esse laço de matrimônio. Então a morte do Crasso e a morte da filha do Júlio César, a esposa do Pompeu, que vai ser realmente o que vai quebrar todos os laços, né? Então a morte do Crasso é importante para colocar o triunvirato em guerra, mas também a morte da esposa do Pompeu e filha do Júlio César vai tornar um caminho sem volta. E também morre o filho, né? Enquanto ela tá tentando ter o parto, a criança também sofre com as complicações do parto e morre. Então, todos os familiares, né, entre os dois são cortados. Não só a esposa, que ele era apaixonada, mas também o filho, que ia ser o neto do Júlio César. Então veremos isso ao longo dos episódios, aí a gente vai abordar legal. O Pompeu, quem ia falar do Pompeu agora, que a gente tá falando tanto dele? O Lucas. É o Lucas, né? Uhum. Então mete bronca aí. Uma coisa que eu queria fazer um comentário antes de ser específico do Pompeu, né, é comentar justamente sobre essa aglomeração de nomes aí que realmente são importantes, são famosos nesse final da República. É um belo exemplo do que acontece com essa tradição romana de cada vez todo mundo querer superar e ter mais glória e pegar os melhores para selecionar eles para ser os senadores, os cônsules, e ser uma coisa mais meritocrática, assim, enquanto todo mundo em volta é meio que rei, e né, você tem que dar uma sorte de pegar um bom, um ruim, ou geralmente do ruim mesmo, porque ninguém pode dizer não. E séculos dessa tradição, né, acabam gerando, olha a quantidade
quantidade aí, numa questão de 100 anos, você vai ter o Cipião Africano, Sula, Mário, Júlio César, Pompeu, Cato, Crassus, junta uma quantidade de nomes de pessoas que cada vez têm conquistas mais incríveis, assim, né? Quando a gente começa a comentar o que eles fazem, é absurdo. E quando isso acaba, a República começa a ter uma coisa mais hereditária, onde vira mais ou menos de rei, a não ser pelo nome, né? Onde pega o filho, e aí você começa a criar aquela sequência de quanto mais sangue nobre, melhor, porque César vira Deus, aí depois Augusto vira Deus, aí todo mundo é meio que filho de Deus, aí então começa a casar primo com a sobrinha, e vira, né, cada vez pior. Fica muito nítido quando começa a ter essa grande diferença entre uma fase da história romana e a próxima fase. Eu acho sensacional essa, né, como muda completamente nessa fase que é a mais importante aí, na minha concepção da história romana. E vamos lá agora, sobre o Pompeu. O Pompeu, ele era do campo do Sula, né, obviamente, porque não sobrou quase ninguém do campo do Mário, e o pai dele que serviu lá com o Sula, praticamente, ele era meio jovem, e no final, quando o pai morre, ele acaba se tornando um pouco mais próximo do Sula e começa a ter, meio que herda umas tropas que o pai dele estava comandando, e ajuda o Sula bastante a finalizar ali com a Guerra Civil, acabar com, né, algumas resistências dos marianos aí, e ele recebe um triunfo aí quando o Sula já conquista de volta a Roma, e o Pompeu vai finalizar mais uns exércitos que acabam fugindo, e ainda estavam tentando criar uma resistência aí para tentar tomar de volta o poder aí pra ala mariana, e ele consegue derrotar essa galera e volta pra Roma pedindo um triunfo, mesmo sendo um cara que não era nem cônsul nem nada, e começa também a quebrar essa tradição aí, né, mais um pouco dessa história de quebra das tradições, que era muito jovem para receber triunfo, só que como tá essa bagunça toda da Guerra Civil, o Sula fala, deixa esse cara ter esse triunfo dele aí, pai. Ele me ajudou um pouco, e tá sempre nessa gana aí de querer se tornar, né, um cara mais famoso, querer se inspirava no Alexandre o Grande como todo mundo aí, e até ele acaba ganhando esse apelido meio de brincadeira. O Sula fala assim, vamos chamar aí o Pompeu o Grande, então, vai, já que ele ganhou, derrubou alguns exércitos, aí chama ele de Pompeu o Grande, e ele toma pra si esse apelido, e acaba, né, a gente conhece ele como um apelido, depois virou era uma forma realidade, irônica, né, que a elite se referia a ele, o Pompeu Magno lá, o Magno. Exato, e ele acaba depois sendo conhecido mesmo, porque no final ele acaba depois conquistando, né, vamos lá, continuar com a história, ele acaba fazendo grandes conquistas, tendo 3 triunfos e tal, e meio que se torna razoavelmente digno, assim, do seu nome, do seu apelido, mas ele tá nessa também, que nem quando a gente começar a falar de Júlio César aí no podcast, uma hora que ele acaba uma campanha, ele já tá pedindo uma próxima, tá tentando pegar um outro negócio pra ir atrás de mais alguém, mesmo quando ele não era, em teoria, não tava nem na idade pra fazer isso. Quando acaba a Guerra Civil, ele pede sobrou mais o último exército, tá lá na área da Espanha, ele pede pra pegar uns exércitos e ir lá como procônsul da área, que também não era pra eles ter, e consegue, de algum jeito que a galera faça a aprovação disso, ele vai pra lá, consegue se dar super bem, conquista todo mundo lá da Espanha, tem uma campanha como general esplendorosa, tá voltando pra querer, fala, vou me dar um triunfo certeza, tá chegando de volta pra Roma cheio de espólios de guerra lá, e nessa é a época que ainda tá tendo uma revolta dos escravos, dos Espartacos no meio, e o Crassus, né, tá tentando, ninguém queria muito ser o cara que mata os escravos, porque tava difícil, eles estavam com um exército muito bom, e não é muita glória você matar os escravos, né? Meio que o general que fizer isso fala, cara, você só matou um bando de escravos, não fez mais que obrigação. E o Crassus é o único que tem dinheiro suficiente para pegar um monte de gente que ele tinha no exército privado praticamente dele, botar essa rebelião abaixo, e tem 5 mil, acho que era um exército que uns 120 mil escravos, e tem uns 5 mil que fogem. O Pompeu, na hora que tá voltando da Espanha, encontra essa galera, mata esses 5 mil aí super fácil, e chega em Roma falando que pra
basicamente ele que fez metade dessa, ele né? Quando ele volta, né? Ele se promove como quem acabou. Então é mais uma demonstração, assim, de o cara tinha um ego gigantesco e sempre tava nessa busca absurda aí, querendo cada vez mais mostrar pra todo mundo, fazer meio que uma campanha de marketing também bem boa pro nome dele, e consegue então aí o seu segundo triunfo, que já é uma coisa bem rara na história romana. Aí ele volta cheio de honras e tal, e já tá procurando a próxima coisa que ele quer fazer. E Roma tá sofrendo bastante com os piratas, porque eles acabaram destruindo todos os reinados ali em volta do Mediterrâneo e não colocaram muito, né, geralmente os reinos que estavam lá estavam tomando conta um pouco do seu pedaço, cada um tomava conta do seu, e Roma não era muito uma potência marítima, meio que criou-se esse vácuo aí, e tava tão ruim a questão dos piratas, que Júlio César acaba sendo sequestrado, né, depois provavelmente vão falar isso aí também, deixa pros outros, e ele chega lá e ele pede pro Senado, então, deixa que eu faço com isso. Também é um cara que se tornou, nem era, né, não sabia nada de navegação e tal, mas o cara ligeirão, conseguiu criar um monte de exército, frota, e no final, em o que as pessoas achavam que ia demorar uns 3 anos, o cara em 6 meses consegue botar esse perigo aí, esse problema que tava pro Império Romano abaixo, consegue controlar bem essa ameaça dos piratas e tenha mais um pouco de pompa e honra, tá sempre nessa busca absurda, volta pra Roma e tá lá com o próximo grande problema que tem é o Mitrídates. E aí é o grande conquista militar dele, que já tá, o Sula tentou lá 2 vezes, esse cara já tá dando problema faz um tempão, e começa a terceira guerra mitridática, ele vai pra lá com o exército, consegue de novo ser nomeado general e vai pra lá, que é mais ou menos lá na Turquia, consegue destruir o cara rapidão e já tá com o exército por aí, ele, quer saber? Vou dominar mais uma galera aqui em volta, já conquista o que hoje é a Armênia, já conquista o que é a Síria, conquista o que é Israel, conquista uma área muito absurda, conquista dinheiro pra caramba e bota um monte de gente lá como seus clientes, né? E volta pra Roma por seu terceiro triunfo como um cara, até então, o maior general que Roma já viu, o cara que ganhou 3 triunfos, conquistou uma galera, né, uma área gigantesca aí de novas províncias pra Roma, e era famoso por ser um cara que, se quisesse estralar o dedo, todos esses clientes dele iam dar milhões de tropas, ele podia reunir os maiores exércitos possíveis, que até é uma das coisas que acaba botando ele contra o Júlio César, né? Que o Júlio César tá numa campanha lá, matando todo mundo na Gália, e quem tá em Roma fala, tu que diz aí que tem um monte de exército, quando o Júlio César tá aqui pertinho, chama aí teus exércitos, só que, e quero ver, para o Júlio César aí, e no final ele, como os clientes dele acabam sendo muito longe, ele não consegue juntar o exército que ele acaba aqui a conseguir, tem que escapar aí do Júlio César no começo, e vai lá pra Grécia e na Turquia, né, nessas regiões, pra juntar esses exércitos, depois começar realmente a combater o Júlio César na Guerra Civil. E é isso aí, né, tem a parte do triunvirato, onde que, quando estão os 3 aí finalmente, Crassus, o Pompeu e o Júlio César em Roma, cada um tava meio que querendo uma coisa, e eram os 3 caras mais importantes de Roma na época, junto com o Cícero, que seria o 4º, que foi chamado e não quis, e eles meio que combinam, vamos fazer o seguinte, se nós 3 somos os caras mais poderosos, eu te ajudo, você me ajuda, ele ajuda nós 2, e todo mundo ganha o que quer. Então eles fazem esse acordo de todo mundo ganha o que eles estão atrás, e um vota pra ajudar o outro, e acaba acontecendo, né, o final aí, onde que o Crassus vai atrás de uma vitória militar que acaba sendo completamente devastadora, ele morre, e o Júlio César, que tá conquistando tudo lá na Gália, começa a sentir que o Pompeu não quer que ele volte com todo esse triunfo. O Pompeu, o que ele sempre mais quis é ser conhecido como o melhor cara da história de Roma, e o Júlio César tá sendo tão brilhante na Gália que começa a criar essa rivalidade, onde que os 2 começam a se enxergar, né, como que eu consigo ser melhor do que esse cara, e tava um pau a pau ali, e cria essa como, ainda mais porque o Júlio César era famoso por ser da galera dos populares, e o Pompeu sempre quis fazer parte dos conservadores, né, do Optimates, e as pressões políticas acabam colocando um contra o outro e gerando a guerra civil. Eu acho que é isso, né, eu falei bastante até, mas... É que uma coisa puxa a outra. É difícil de falar de uma pessoa só, né?
Então, Pompeu, como o Lucas disse, esse Pompeu Magno, né, que grande, começou meio como uma zoeira, ele adota e absorve esse nome pra ele, né? O nome de família dele, do pai, era de Estrabão, né? E era que queria dizer Vesgo. Então era Pompeu Vesgo, o pai, ele ia ser o Pompeu Vesgo Júnior, e aí dão esse nome pra ele de Magno e ele abraça, né? Ele era o rei das relações públicas, ele conseguia tirar sempre, além de ser brilhante, mas ele, como o Lucas citou aí, ele consegue pegar glória quando ele não faz nada, sabe? Vou dar um exemplo, o prédio tá pegando fogo, vai um cara lá, tira todo mundo do prédio, apaga o fogo, desliga, salva um monte de coisa, só que quando chegam os repórteres, quando chega todo mundo, o Pompeu aparece nessa hora e salva um bebê, que tira ali do lado da janela, então todo mundo que apagou o incêndio, tirou 300 pessoas lá de dentro, não deixou nada explodir, esses caras ficam anônimos, e ele que apareceu nos 45 segundos do tempo, pega o bebê, é a imagem que roda o mundo, o Pompeu salva dentro do incêndio, essa coisa aí, isso era até uma treta dele e do Crasso, né, porque o Crasso vivia fazendo as coisas, por exemplo, na Guerra do Sul lá, o Crasso que garante a vitória mesmo, com os samitas ali, é o Crasso que dá a vitória pro Sul lá no final, o Crasso não ganha nenhum triunfo, nada, o Pompeu vai conseguir extorquir um triunfo do Sula, expulsando ali o pessoal da Sicília, sendo que ele não tinha nenhum cargo eleito, era proibido você ter triunfo, tinha que ser cônsul, né, ele nunca nem tinha começado o Cursus Honorum dele, e ele já estava exigindo se triunfe, ganha, depois ele vai como pró-cônsul pra Espanha, como o Lucas falou também, que você tinha que ser cônsul para poder ser pró-cônsul, ele consegue extorquir do Senado, não vai ser uma campanha fácil lá, ele só vai conseguir vencer quando o general que estava tomando conta da Espanha lá, o Sempronio Longo, vai ser assassinado, aí ele vai conseguir dar fim nisso, a revolta dos escravos também, ele acaba com uns 5 mil que sobraram, depois do Crasso ter matado todo mundo, e ele leva a armado pra Guerra Civil, então ele era um mestre da propaganda, ele conseguiu sair do nome de Birolho para Magno, né, mas ele era realmente muito brilhante, eu acho que esse período assim, é mais ou menos real, tem, independente das pessoas serem boas ou más, são pessoas assim que realmente causam um impacto gigantesco na sociedade, né, na Segunda Guerra Mundial tem o Churchill, tem o Stalin, tem o Hitler, tem o Roosevelt, tem tanta gente assim que, né, de uma importância tão grande, e a Guerra Civil aí também vai ser assim, só um personagem muito fora da curva. Vamos dar uma sequência aí, que foi bem longo esse Pompeu. Nicão, você que é o Júlio César, tá aí? Tá funcionando? Sem problemas técnicos? Júlio é provavelmente o mais famoso de todos os romanos, né? Dá pra falar dele o dia inteiro aqui, mas tive que fazer um resuminho bem pequenininho. E ele nasceu de uma família patrícia, lá por volta dos 100 a.C., que não eram nada demais, assim, não eram muito ricos, não eram pobres, e nunca teve ninguém muito influente na família. Só que ele era sobrinho do Marião, né, que morreu depois na guerra com o Sula, e na época o César já tinha sido proclamado sacerdote, e só que ele acabou tendo que meio que refugiar, não se refugiar, mas... Se refugiar tem. Falei, o Nicolas caiu. O Nick tá aí de novo, bicho? Não pode interromper o Nicolas quando ele fala, hein, Nicolas? Vai ter que sair e entrar de novo. Quer comprar um Nicolas? O que houve aí? Vamos esperar ele voltar então. Continua aí, Nick. Ele se refugiou, como é que é aí? Continua daí. Tá. Mesmo tendo sido perdoado pelo Sula por causa da família da mãe, que era envolvida com a política do lado dele, ele teve que ir pra Ásia pra ser militar, pra ficar meio que fora da visão ali, não acabar sendo assassinado no meio da lista. E é aí que ele começou a se destacar pela liderança e pelas conquistas militares lá, e começou a ganhar fama até que o Sula acabou morrendo e ele pôde voltar para Roma e começou a ganhar popularidade com os pobres, que ele era bem do povão, ele era pobre também, teve que morar ele acabou perdendo todo o dinheiro quando o Sula meio que perseguiu ele ali, né, e ele foi ganhando popularidade com o povão e acabou virando advogado, e foi depois nessa época que ele acabou teve aquele episódio dos piratas que sequestraram ele, e ele acabou já contaram a história aqui, mas
mais ou menos, que ele ficou amigo dos piratas, os piratas queriam 20 talentos de ouro, ele falava, tá louco, meu, eu valho muito mais que isso, meio que mandava nos piratas e botava o terror e falava pros piratas que quando saísse ia matar eles. Ficou amigo dos piratas? Não. E conseguiu, foram pagos os 50 talentos de ouro que ele pediu e ele voltou e crucificou todos os piratas depois ainda. Só que ele tava sempre nas dívidas e tudo, e foi aí que ele acabou se juntando, fazendo os primeiro triunvirato lá, com o Crasso e o Pompeu. E o Crasso tinha muito dinheiro, ele tinha o apoio do povão e o Pompeu tinha meio que o apoio do Senado. E aí foi bom pra todo mundo. E ele foi pra Gália e foi quando ele fez o nome dele mesmo de general. E ele dominou toda a área, toda a Gália praticamente, que é a região ali que é a Suíça, França, um pouco da Alemanha. Matou todo mundo, foi com 2 legiões, praticamente sempre lutando contra exércitos maiores, tribos maiores, e ganhava todas as batalhas, matava todo mundo, matou milhões de pessoas, fez milhões de escravos, e foi aí que ele fez realmente o nome dele. E aí, como já falaram também, acabou que o Crassus morreu, e a filha dele, que era casada com Pompeu, também morreu no parto, e Pompeu começou a atrair ele, e se quebrou o triunvirato. Esse primeiro triunvirato veio eram 3 caras assim, extremamente ambiciosos, né? Tudo que eles sempre fizeram foi para ser, parece que já estava meio que preparando, e os 3 ali já sabiam que a República já estava no fim, né? E sabiam que depois da República, talvez o que viesse seria uma coisa de um homem forte, de um grande líder, de alguma coisa desse tipo, né? Porque todos os 3 foram atrás de grandes fortunas, controlavam grandes exércitos e estavam querendo tomar o poder ou passar por cima do Senado. Se o Senado deixasse eles fazerem o que eles queriam fazer, ótimo, mas se não fizesse, problema do Senado, né? Eles não estavam nem aí, não precisava de título, tradição, quero saber também, e todos os 3 seguiram mais ou menos, né, na mesma história, só que dos 3, só um, que era, por coincidência, o Júlio César, que era o que mais perdoava os inimigos, acabou sendo morto por esses próprios inimigos. Alguém mais aí? O interessante um ponto, né? O tipo de arranjo que todo mundo sabe que não vai dar certo, né? Você tem 3 faraós e um Egito, entendeu? Não vai dar certo. E aí é questão de tempo até de entender que a coisa vai pegar fogo, né? E quem faz a melhor leitura de quando vai pegar fogo é quem sobrevive, né? Quem vai adiante. Né? E eu acho que uma coisa que é um pouco de circunstância, assim, de vez em quando tem umas coisas que acontecem que mudam o curso da história meio que por acidente, que é os romanos, eles conseguiram conquistar todo mundo em volta porque todo mundo usava, né, infantaria e tal, não usava cavalaria como a maior parte do exército, e o Crassus aí vai tentar bater lá nos árabes, na galera, como é que era? Artásia, esqueci o nome onde que ele acaba morrendo, mas é porque eles acabam encontrando um tipo de exército que eles não estavam acostumados, que é o exército montado de arqueiros montados, né, que eles conseguem atirar de longe, nos caras que estão com o escudinho lá e com umas flechas pesadas, e consegue atravessar os escudos, chega perto, atira e volta, chega perto, atira e volta. Então começa a minar a resistência desse exército pouco a pouco, sem entrar em conflito direto, e esse é o cara que, tipo, de todos os generais, que é o primeiro a entrar em contato com os partazianos, é justamente o Crassus que faz isso, e que tá bem no limite já do que a República aguenta, com os 3 caras lá no poder. É justamente esse cara que acaba sendo o primeiro contato e a primeira derrota grande, assim. Se tivesse sido qualquer outro general que tivesse ido lá antes do Crassus, eles já saberiam o que esperar um pouco mais, não teria sido uma derrota tão terrível como foi. E é isso que causa, né? De vez em quando tem coisas, pequenos detalhes que fazem com que a história mude completamente. Tá meio que fora do controle de todo mundo. Vou dar só uma complementada aí pra finalizar esse primeiro triunvirato, né? O que leva esse pessoal a realmente esse casamento de conveniência, né? 3 aí, porque o Crasso e o Pompeu, basicamente, eles 2 que vinham desde a morte do Sula brigando para vir ser a super estrela de Roma, né? Além do dinheiro, ele também tinha vitórias militares importantes, por exemplo, até da Guerra Servil, que a gente acabou de falar aí, que o Pompeu que leva fama, mas eles não se bicavam, principalmente porque o Crasso fazia mais que o Pompeu até então, no começo, o Pompeu ficava com a fama, mas o que junta eles, né, o Crasso era um cara que não tinha apelo popular, principalmente pelas suas, né, como ele ganha dinheiro,
acusando, né, de, como a gente falou, colocando o pessoal nas listas de prescrição do Sula, depois apagando incêndio das casas a preço de banana. Dizem que ele botava fogo também em algumas dessas casas para poder comprar. Então ele não era aquele cara bem visto. E Roma, o que valia, assim, o que dava fama era a tradição e, né, a tradição da sua família e conquista militar. Dinheiro era uma coisa que podia até dar inveja, mas não dava prestígio nenhum. Você ser rico, dane-se, né? O que você fez aí, ou tua família fez militarmente, é o que contava, o que dava prestígio. E ele não teve, né? Ele ganhou a guerra pro Sula lá, mas quem crédito foi o Sula. Ele não tinha nenhuma grande conquista militar, apesar de ele ter participado de várias guerras, ter sido importante para várias guerras. Então o que ele queria era que o Senado lhe desse comando para ele lutar contra os partas, né? Ele poder declarar guerra, porque ele queria, ele sentia que se ele ganhasse o Império Parta, seria o Império Persa, tá? Quem assume ali os partas chama de Pérsia também. O Álvaro deu outro nome até, que é usado, sei lá como é que é, mas também era da tribo que assumiu, mas eles são todos sinônimos ali, sempre da Pérsia, Parta, ou o Álvaro disse que eu esqueci. São todos fáciles. Ele queria muito, porque se ele vencesse os persas, ele ia trazer, né, a Mesopotâmia, o mundo antigo, os persas, ele ia ter mais conquista do que o Pompeu, que tinha vencido ali, conquistado o que sobrou do Império Seleucida, que era o Oriente Médio e o resto da Turquia. Então ele queria uma conquista tão importante, e o Senado não dava para ele isso de jeito nenhum, porque criar o Parta era um outro império, né? Não era uma briga com o reino, e até então não tinha nenhum motivo para lutar, ele só queria ir lá para ele ter glória mesmo. Não é que os partas estavam invadindo o território romano ou nada disso, era único exclusivamente de busca por glória. E ele, para conseguir isso, era o acordo, né? Se ele se junta com o triunvirato, ele vai ganhar comando lá e a anuência desses caras. O Pompeu já estava no auge, né? Então ele já tinha feito o nome dele, já era o Pompeu Magno, já tinha conquistado ali o que sobrou do Império Seleucida, ali da Turquia, tanto do Império ali, né? Do Mitrídates, como o que sobrou do Império Seleucida, que era riquíssimo. Então o que ele trouxe de grana e o que ele trouxe de território também, era bastante território, até o Júlio César, né? O Pompeu trouxe mais território e mais riqueza para Roma até então. E ele estava então tranquilo, só que o que ele fez? Ele conheceu essas terras, né? Primeiro, ele ganhou essas guerras todas, como falou, ele lutou contra pontos lá meio que porque foi requisitado, mas a vitória sobre o Império Seleucida, né? Tomar ali Jerusalém, tomar as coisas, foi meio que ele aproveitando para fazer glória. Não foi uma guerra que com a aprovação do Senado, digamos assim. Então ele queria que o Senado ratificasse as conquistas, né? Porque até então ele venceu, mas o Senado não tinha ratificado, e ele queria que os seus soldados ganhassem terra, né? Era uma promessa dele para os soldados e o Senado também não estava querendo dar, justamente para ele não ficar super, hiper famoso. Então o Senado estava fazendo um jogo duro com ele. Então ele se junta também ao Crasso e ao Júlio César, porque ele queria isso. Falou, quero que ratifique as minhas vitórias no leste ali e quero terra para os meus veteranos, né? Que o Senado não estava dando de jeito nenhum. Então, e o César, que era o Júnior aí, ele não tinha até então nada, a única coisa que ele era o sumo sacerdote, né? O Pontifex Maximus aí, mas ele era um cara com muito apelo popular, como o Nicolas falou, ele faz o nome dele advogando para os pobres, ele perde 99% das causas, que era tudo esquema, né? Como é aqui no Brasil hoje, o Lewandowski da vida, não importa o mérito da causa, Gilmar, ele sempre advoga pros amigos, né? Mas ele faz o nome dele, porque ele era o que processava os grandes, apesar de não ganhar os processos, ele estava sempre defendendo os populares ou processando essas outras pessoas que sempre acabavam em pizza, mas ele faz o nome dele. Então ele tinha muito apelo e ele também tinha esse cargo religioso aí, mas ele era o Júnior, né? Ele queria fazer o nome dele militarmente, que era o que contava em Roma. E o Senado também se negava a dar comando militar pro Júlio César. Então se juntam os três, o Crasso porque queria ir lutar contra os partas, o Júlio César porque queria algum comando militar e o Pompeu porque queria consolidar as suas conquistas, né? Então foi bem de conveniência e juntam-se os três. Eles tentaram também, que em vez de ser um triunvirato, né? Tentaram contar o Túlio Cícero, que é um cara brilhantíssimo. Quem que ia falar do Cícero? É o Nick também? Caiu de novo, Nicolas. Deixa eu ver se ele volta aqui. Só complementando, aproveitar o gancho aí que tu falou que o Júlio César era o sacerdote e depois se torna um Pontifex Maximus aí. E isso primeiro, com relação ao Júlio César, ele é um cara que ele toma umas decisões super arriscadas. É o cara mais que joga com a sorte da história, eu acho. Porque toda hora ele é um cara que já tá endividado até o pescoço e ele tenta, né, fazer essa eleição aí
foi pro Pontífice Máximos, que é o Papa hoje, né, como a gente conhece o Papa, ele tenta ser isso daí e se endivida pra caramba, e chega o cara que tá concorrendo com ele, que era mais um velhão, que era pra ser o meio que mais tradicional, quem ganha é um cara que já tem bastante experiência e tal, oferece pra pagar todas as dívidas do Júlio César. Deixa que eu fico aqui de Pontífice Máximos e, né, eu quero terminar minha vida assim, com essa honra e tal, era bom pra família. E o Júlio César fala, quer saber? Pega mais dinheiro emprestado ainda, ele se arrisca onde que ele vai, até pra eleição do Pontífice Máximos, lá ele fala pra mãe, ou eu volto como o Papa, ou nem volto mais, porque ele botou todas as fichas na mesa ali pra começar a ter um pouco mais de acesso à galera mais da elite, né, do Senado ali. Ele era um cara que tinha de família de nome, mas tinha perdido aí praticamente todo o dinheiro, a família já não tinha mais a posição que tinha antes, e ele toma esse tipo de decisão toda hora. Na Gália também, enquanto ele tá conquistando, ele toda hora ele dá umas jogadas assim com a sorte, onde que ele quase perde toda hora, mas ele acaba dando um jeito de ganhar, e isso é um pouco de sorte também da parte dele, que até no final, na Guerra Civil aí, se o Pompeu realmente fosse um pouquinho mais arriscado, teve um momento onde que o Júlio César já não tem condição, perdeu tudo, só que o Pompeu fala, vou deixar eles aí passando fome mais um pouquinho, em vez de ir lá matar todo mundo, e o Júlio César consegue juntar mais umas forças e ganhar no final, mas ele já tava praticamente com a causa perdida. E tá se adiantando aí, já tá na Guerra Civil, calma. Sim, mas e um dos fatores, de novo, com esses negócios do acaso, que eu achei, quando tava escutando um podcast onde que isso acontece, eu falei, cara, olha só, de novo, como o acaso é algo interessante. Como ele era o Pontíficos Máximos lá, ele era o responsável por ajustar o calendário, que os romanos sabiam que todo ano eles erravam por umas 3 semanas, aí o Pontíficos Máximos que tinha que ir ajustando o calendário para fazer com que a primavera caísse na época onde começa a ficar mais quente, etc. Então, quando tá tendo a Guerra Civil, como ele ficou 10 anos lá na Gália quase, mais o tempo que tava rolando a Guerra Civil, o calendário tava tão fora que já tava 3 meses fora. Então, o cara tá com uma frota lá do Pompeu que eles, falam, cara, a gente não pode navegar o Mediterrâneo no inverno, porque aqui é quando as tempestades estão terríveis e vamos esperar aqui. E é justamente isso que dá o tempo pro Júlio César conseguir uma conquista militar, porque ele sabe que no final não tá no inverno, eles já estão no outono, então ainda dá, é um pouco mais arriscado, mas dá para conseguir atravessar o Mediterrâneo, e ele consegue fazer isso, e só é possível porque ele que era para ser o cara que tá corrigindo o calendário, e depois até ele fala, vamos acabar com essa papagaiada. Ele fala, quando ele finalmente toma o poder de tudo, isso é uma das coisas que ele resolve corrigir. Ele cria uma regra, ele absorve, né, como todo imperador acaba sendo o Pontífice Máximos também, no caso dele, ele muda o calendário para ter essa correção, e depois tem o ano bissexto, ele começa a criar tudo isso para o calendário não ficar cada vez mais divergente da realidade. E até pro nosso calendário atual, a única diferença é que a cada 100 anos você não tem um ano bissexto, que foi o Papa Gregório que mudou lá depois, uns 1000 anos depois, quando eles começaram a perceber que dava um pouquinho de diferença. Ou seja, o Júlio César conseguiu ajustar, deixar quase muito perfeito o calendário, porque ele sabia onde que isso tinha acontecido, e tinha sido muito prejudicial, vamos dizer assim, para quem não sabia da realidade, né, ou não tinha um calendário tão bom assim. Era essencial para você tomar suas decisões, porque ajudou ele bastante. O calendário, se você vê, é dezembro, né? Decembro é de 10, outubro é de 8, setembro é de 7. O calendário romano tinha 10 meses, né? Ele que vai ajustar para 12, não ser meses maiores. Agora não tem que pesquisar isso mais a fundo quando chegar lá. Mas, tanto que o mês de julho vai ser colocado para ele, né? Julho e agosto que é de Augusto, e de julho, que vão ser inseridos ali. Por isso que nós temos 12 meses. Mas ele faz essa correção, que vai ser. Então, a Rússia, tanto que na Revolução Russa tem uma data, né, para a Rússia e uma data para o Ocidente, porque a Rússia ainda usava o calendário juliano na época, né? E no Ocidente se usava o gregoriano. Mas só para dizer o quanto tempo ainda ficou depois da morte dele, mais de 2000 anos sendo usado o calendário dele. E o gregoriano foi, como você disse, isso é uma pequena correção. Mas acertar o ciclo do Sol, medir o tempo naquela época não era algo simples, não. Então a gente vai abordar isso mais quando chegar no Júlio César.
falou do Marco Antônio, então até ficou comigo, eu já vou emendar aqui e falar dele. Ele vai estar no segundo triunvirato, né? Mas o Marco Antônio era um cara, posso dizer assim, o pai dele teve algum cargo político, de tal, mais ou menos importantes, digamos assim, mas ele era um cara incompetente e corrupto, e ele só chegou onde chegou por causa dessas qualidades mesmo. Então, não tinha nenhuma expressão política, nenhuma expressão, era aquele cara que sabe, tipo o general Pazuello, né? Um tomando eu vou falar qualquer coisa aí, que eu não tenho escrúpulo, eu não tenho consciência, eu não tenho nada, eu faço o que me mandarem, tá bom. E ele, né, foi criado mais ou menos sem pai, porque também o pai vai morrer cedo, e quando não tava, também tava sempre trabalhando, e ele vai ser um adolescente problema, né? Aquele jovem playboy só causa, se endivida, acaba meio que fugindo pra Grécia pra fugir dos credores e estudar também, aproveita para estudar retórica, ciências militares ali em Atenas, mas não era um cara que tinha grande futuro, não aparentava ter futuro nenhum, para ser sincero, né? Só que quando ele assume cargos militares, principalmente aí com o Pompeu, quando ele não estava direto no staff do Pompeu, mas só o que matou o Júlio César, né? Com essa ala, era conhecido como os Libertadores, para tentar, né, arrumar um jeito de estabilizar ali e se manter relativamente no poder, mas não virar guerra, de dar algum jeito, né? Só que quando eles abrem o testamento do Júlio César, e o Júlio César deixa tudo deixa parte para a cidade de Roma e para as pessoas em si, né? Ele já estava ultra bilionário nessa época, deixa, tipo, sei lá, agora em dinheiro, mas sei lá, todo cidadão vai ganhar 5 mil reais, e isso era 1/3 da riqueza dele, o resto vai ficar com o Augusto, e ele vai adotar o Augusto, o Bílio, que era sobrinho dele, e o Augusto era uma figura, assim, totalmente inexpressiva, acho que tinha 19 anos na época, ninguém nem conhecia, o cara tava na Grécia, e aí cria-se uma outra fonte de poder, né? Porque aí o Augusto vai pra cidade pra assumir o título e tal, e ele não quer meio que negociar com esse cara que matou o Júlio César, né? Ele já quer justiça, digamos assim. E aí, Marco Antônio também não dá a riqueza dele, não dá herança, tá ali no poder, ele é um moleque, né? Aí que vai desenrolando pra virar um segundo triunvirato. Eu também não quero me apressar muito. Depois eles se juntam, né? No começo eles ficam meio tretando, mas aí esse outro campo se consolida, né? E tenta realmente restabelecer a república na mente deles. E aí o campo do César também se consolida com o Augusto, o Marco Antônio e o Lépido, que vão fazer o segundo triunvirato aí pra acabar com a resistência. Depois que já Júlio César e mata o Pompeu, né? Não é ele que mata, mas na Guerra Civil o Pompeu morre. Ainda sobrou um filho do Pompeu, ainda tinha o Bruto que conseguiu fugir, ainda tinha Escácio, e eles formam uma nova base para tentar desafiar esse segundo triunvirato aí. Então, ou cesarianos, né? E aí esses cesarianos que também não tinham muita simpatia pro outro se unem, conseguem vencer os libertadores, e aí eles dividem de novo o reino, né? Marco Antônio ainda deixa Roma na mão do Augusto, que era batata quente, lá que tava todo mundo muito cheio de desejo. Ele vai pro Egito, a Cleópatra lá, que já ali era um lugar muito mais rico, fugia da turbulência, ficava onde tinha mais tropa, mais dinheiro, e fugia da turbulência política. Só que aí ele se envolve com a Cleópatra, ele casa com a irmã do Augusto, só que ele começa a trair ela com a Cleópatra, e isso que vai desenrolar na Segunda Guerra Civil, que vai acabar com o Augusto conquistando tudo. Nicolas, tá de volta? Dá pra ouvir aí? Tá falando? Tô ouvindo, não sei quanto tempo eu vou conseguir falar. Vocês estão ouvindo? Boa. Sim. Dá pra falar do Cícero aí pra gente um pouquinho? Dá, só um pouquinho, deixa eu pegar aqui minhas notações. Então, Cícero nasceu aí no 100 a.C. também, mais ou menos junto com o César. E só uma curiosidade aí pra começar, os romanos tinham essas manias de dar o nome do contrário, né? Os Cíceros diziam que era Cícero em latim, era grão de bico. Então, ou eles acham que era porque o nariz parecia grão de bico, ou porque eles plantavam grão de bico. Agora ninguém sabe qual que é a verdade. A mesma coisa com o César, que acham que os Césares eram porque nasciam de... Vixe, o Nicolas já ficou pelo caminho, Nicolas? Não consegue, né? Tá difícil falar, né? Vamos dar sequência aí. Quem mais a gente tem pra falar? Então já entrei no segundo triunvirato, falei do Marco Antônio, a Cleópatra já entrou na história. E o César que fala da Cleópatra, né? Já emenda aí o que a gente pode falar da Cleópatra, essa personagem também tão importante pra queda da República. Eu separei mais uma parte dela relacionada à vida dela e tentei entrar o menos possível nas histórias de Roma aí, que ela teve com grandes figuras, né? Pelo
menos ali Júlio César, Marco Antônio, que são os dois principais do relacionamento dela, e chega até o Augusto também, né, o Otaviano. Mas vou deixar essa parte para você contar pra gente mais pra frente, para não ficar falando duas vezes, né, a mesma coisa. O importante que eu achei é real. Ela era filha do Ptolomeu XII. Aí eu pensei, nossa, se tem o 12, tem o 1, né? Vamos procurar esse 1 aí. E o 1 era o Ptolomeu I Sóter, era o general muito próximo do Alexandre o Grande. Então, depois que o Alexandre conquistou todo aquele pedaço lá da Grécia até a Índia, né, e o norte ali pedacinho do norte da África, o Ptolomeu assumiu ali o Egito. E o 12º da geração era o pai da Cleópatra, que teve 5 filhos. Pelo que eu pesquisei aqui, ninguém tem certeza se a mãe dela era Cleópatra. Ela era Cleópatra, na verdade a pronúncia em grego, sei lá o que é, Cleopatra, mas vamos de Cleópatra, né? Cleópatra Sete Filopato. É um nome também, assim, que tem um significado, né? Um nome grego. Cleópatra significa glória ao pai e Filopator é filia, né? Afinidade com o pai. É um nome, assim, que remete muito à ancestralidade, né? A tradição e tudo. Ela nasceu em 69 a.C. e com 19 anos, né, já herdou o reino lá do pai dela que morreu. Ele deixou o reino para ela e para o irmão dela, o Ptolomeu XIII. E a primeira vez que eu tive contato assim, com o negócio de Cleópatra foi quando eu li um livro do Asterix, quando eu era criança, e ela é retratada como se fosse uma egípcia, né, assim, morena, cabelo preto, o olho puxado, né, aquelas, mais a figura que a gente tem de divindades egípcias, assim. Mas toda a linhagem do chamado Império Ptolomaico, né, que é essa parte aí do Egito, era de grego, era tudo descendente de grego. Inclusive a Cleópatra foi a primeira governante do Egito a aprender egípcio. Eles nem falavam egípcio e sempre falaram grego, uma versão de grego mais simplificada lá. E além disso ela falava 8 línguas. Ela falava etíope, árabe, sírio, latim, um tal de Median, que eu nunca ouvi falar, nem achei em português, e a língua persa, né, que era lá da época da parte, que era mais ou menos, ela conseguia falar a língua ali de todos os países onde os gregos dominaram, né? Ela teve como tutor um grego, né, então ela teve educação formal grega e de latim, e o Egito era um estado cliente de Roma desde muito tempo, apesar de ter o seu próprio rei, sua própria autonomia, soberania e tudo mais. Aí quando ela assumiu, o pai dela morre, deixa o trono para os dois, ela vai para, tem uma confusão lá, que ela vai para, teoricamente vai para Roma, quando volta uma irmã dela tomou o poder e tal, mas isso aí acho que é mais parte pode ser contado depois na história de Roma, porque o mais importante é, quando estava tendo a guerra entre o Pompeu e o Júlio César, e teve a batalha importante de Farmas, é isso? Como sempre estou enrolando com os nomes, mas que o Pompeu perdeu, ele fugiu para Alexandria, né, que era na época Parcéfalos, isso, acho que Farnaces é outro. O Pompeu foge, né, e chega no Egito, lá em Alexandria, e é recebido lá. Quando ele é recebido lá, o Ptolomeu XIII, que é o irmão da Cleópatra, pensa, bom, esse aqui é o inimigo do Júlio César, que acabou de perder uma batalha. Se eu ajudo esse cara, o Júlio César vem pra cima de mim, então eu vou matar ele. Matou o cara, que deixou o Júlio César irritado, porque o que ele queria era sair de soberano na situação, perdoando o Pompeu e mostrando pra ele que ele era melhor, ele era superior. Acho que imagino que se fosse essa mais ou menos a ideia dele, por não querer matar o cara. E por causa disso, o Júlio César, quando foi pro Egito, acabou se envolvendo com a Cleópatra, e eles viraram amantes, passearam pelo Egito. O Júlio César depois levou ela para Roma, e inclusive eles tiveram um filho junto, né? O mais famoso é o Cesarião, que é um belíssimo nome, inclusive, que eu queria que fosse o meu. Mas e ele vai ter um problema depois com esse filho, porque teoricamente, né, ele era um filho legítimo do Júlio César. Bom, eu acho que a gente consegue ver, assim, na Cleópatra, né, tanto por virar amante do Júlio César, né, que era o homem forte naquela época, que já tinha derrotado Pompeu e tudo, estava com um caminho livre para virar ditador ou imperador, não sei, ela talvez tenha visto nele uma forma dela mesma virar a rainha, não só do Egito, mas da própria Roma. Não sei se ela sabia na época que o Júlio César, acho que devia ter umas 5 ou 6 na frente dela na fila, mas o Júlio César acaba morrendo, né, ela perde essa oportunidade aí de ser talvez a mulher do
imperador romano, na época ditador. E quando o Marco Antônio começa a brigar com, se desentende, faz o segundo triunvirato, começa a se desentender, que se entendem e aí separam o reino em três praticamente, né? O Otaviano com a parte com o Ocidente, o Marco Antônio com o Oriente e ali acho que é o Licínio, né? Que é o terceiro, que fica com um pedaço pequeno da África, que era o mais fraco ali do segundo triunvirato. O Marco Antônio, ela se junta com o Marco Antônio, né? E ficam juntos e tem filhos também e tudo mais. E aí, quando o Otaviano decide, né, que não tem essa mais de triunvirato, acabou essa aliança, vamos pro pau, ganha a batalha, acho que é uma batalha naval, inclusive, contra o exército lá que o Marco Antônio e a Cleópatra tinham levantado. O Marco Antônio se suicida, né? Percebe que não tem mais o que fazer, se suicida, e a Cleópatra também se suicida. Acho que não deve ser um dos suicídios mais icônicos e famosos da história, né? Que teoricamente ela pega uma cobra venenosa e se deixa picar pela cobra, mas pelo que eu li aqui, isso aí é mais invenção mesmo do que a história real. Ela simplesmente tomou um veneno lá qualquer. Ela morreu com 39 anos, cara. Tudo isso aconteceu e ela não chegou nem aos 40, né? Ela começou a ser rainha lá com 19 anos, com 20 já entrou numa guerra civil com o irmão, como o Bruno falou, né? Depois eles fizeram um casamento de conveniência lá para tentar estabilizar o país, que estava com algumas revoltas, principalmente, né, uma guerra civil que depois aconteceu mesmo entre os dois, e com a ajuda do César ela acabou triunfando sobre o próprio irmão. Assim, de uma forma geral é mais ou menos, essa é o mundo que ela viveu, né? Assim, eu também fiquei um pouco surpreso de nunca ter imaginado, né, que ela era uma grega, né? Aí, se a gente procura na internet algumas representações dela mais da época, você vê que ela tem o rosto, né, de uma pessoa grega mesmo, né? Não tem nada de egípcio na fisionomia, assim, acredito que também a cor de pele, no jeito dela, assim, ela foi educada na tradição egípcia que vinha ali de mais de quase 300 anos já, né, mesmo sendo no Egito. Ela foi a última, né, desse império ptolomaico, do reino ptolomaico do Egito. Depois dela, o Egito foi oficialmente anexado, né, ao Império Romano e pelo Augusto, e virou ali, como todo o norte da África, era o celeiro de Roma, né, era uma posição estratégica para o Império, justamente por fornecer grãos e alimentos ali para o Império. Sempre que tinha problema ali, isso refletia imediatamente em... Esse era mais ou menos o cenário, né, que ela nasceu, do contexto histórico que ela viveu e participou, né, tentou fazer um governo meio atrelado, sempre atrelada, né, a grandes romanos ali, as figuras romanas que tinham mais poder na época. E ainda sobrou, assim, depois que ela morreu, uma filha dela chamada Cleópatra Selene se casou com um rei da Mauritânia chamado Rei Juba. E esses dois tiveram um filho, né, que era neto da Cleópatra, chamado também Ptolomeu, e ele foi o último da linhagem dessa linhagem aí ptolomaica, porque ele foi morto, ele virou um grande rei lá na Mauritânia, muito rico, e na época do Calígula, lá para 40, acho, depois de Cristo, o Calígula convidou ele para visitar Roma, ele chegou lá, e ele era muito rico, foi com uma entourage gigantesca, ele também tinha uma capa roxa de imperador, e aquilo chamou muita atenção, assim, segundo os historiadores, o Calígula não aguentou aquilo, viu que o cara era muito rico, falou, bom, já mato 2 coelhos com uma cajadada só, já mato esse cara que tá me incomodando pra caramba, e fico com a grana dele, né, e matou o cara lá, circunstâncias obscuras, né, como foi todo o reinado do Calígula, e ainda ganhou uma revolta na Mauritânia, não conseguiu o dinheiro do cara, foi assassinado antes de acabar a revolta, enfim, e esse Ptolomeu foi o último da linhagem ali do reino ptolomaico do Egito. Era mais ou menos isso. Boa. Só para dar uma adicionada aí, era muito normal no Egito Ptolomeu casar os irmãos, né, para manter a linhagem mais pura possível. Isso já era uma tradição egípcia antes dos gregos. E quando os gregos assumem ali com Ptolomeu, meio que se mantém essa tradição. Então ela já ia governar com o irmão, que era o Ptolomeu XIII, né? Só que ela era mais velha que o irmão. Ela acho que tinha 18, 19, quando Pompeu chega lá, o irmão tinha 13. O que acontece é que o irmão nem, né, pivetão, nem sabia nada de governar, mas tinha os seus assessores, o seu pessoal que, né, ajudava ele a governar, e era esse pessoal que tava poder na mão e queria dar fim na Cleópatra, já tinha, ela meio que tava presa. Agora tem que pesquisar para quando tiver o capítulo, assim, mas eles já tinham isolado ela, e o moleque era só que nem o Dom Pedro II no Brasil, né, era só a figura ali, mas ele não mandava em nada, quanto novo, né. E aí quando o Júlio César
César chegar lá e os caras mataram o Pompeu, ele fica muito pé da vida, né? Primeiro que ele queria, como você disse, fazer um acordo de paz ali com o Pompeu, e ele tenta durante toda a Guerra Civil, né? Campo, os senadores que estavam em volta do Pompeu, que não deixavam nem eles conversarem, mas o Júlio César vinha tentando fazer um acordo com o Pompeu desde sempre. E depois de ter vencido, né? Que ele queria ser magnânimo, perdoar o Pompeu, deixar o Pompeu controlando o leste ali, e dar cargos pra ele, porque o Pompeu era um cara fenomenal também, né? Era só, assume que eu sou melhor que você, ainda tu vai ficar com tudo aí, mas veio os outros e mataram um romano, como assim? Tipo, que audácia é essa? E aí que a Cleópatra aproveita pra fazer contato com o Júlio César e ele, né, agora põe ela no poder e mata o irmão e os assessores do irmão lá, que eram o poder por trás mesmo, mas vai ser uma guerra civil também, uma guerra civil não, né, mas uma guerra bizarra, que o Júlio César tá lá com 2.000 soldados no Egito e, bom, deixamos pra ver essa guerra quando chegar lá, vai ser muito legal também. E um detalhe é que a Cleópatra, pode te interromper, Bruno, mas é só que a Cleópatra, ela sabe que o Júlio César tá lá e pede para uns servos dela enrolar ela num tapete, meio que manda ela enrolada num tapete pra ninguém perceber, pra dentro do quarto do Júlio César, pra conquistar ele no quarto mesmo ali, e sai de dentro de um tapete enrolado que alguém carregou pra dentro do quarto onde o Júlio César tava, né? A mina era ligeira. Uma noite eu conquistar o cara pra que ele fosse pro lado dela, né? Depois com o Marco Antônio também, quando acaba o segundo triunvirato de vez, é quando vão descobrir as doações de Alexandria, que é o nome, né? Porque eu já tinha tido outros filhos com ela, né? E aí ele começa a dividir, ele deixa como, tipo, as províncias do leste, mano, pros filhos dele serem reis, né? Dele, da Cleópatra e o Cesarião, né? Que tá vivo ainda também, o filho dela com o Júlio César, ele meio que nessas doações aí reconhece o Cesarião como filho legítimo do Júlio César, que o Augusto era um filho adotivo, né? Então teria mais legitimidade, aí que vai descobrir que ele já tá fatiando o que seria Roma para ele e os descendentes dele com a Cleópatra. Ele era casado com a irmã do Augusto, o Marco Antônio, né? E aí quando descobrem isso, e quando isso vem à tona, na verdade, é que azeda o Angu de vez e vira a guerra civil de novo. Mas é isso aí, acho que já deu um resumo legal aí. Alguém mais tem algum comentário? Mas ela devia ser uma delicinha, né? Isso! O que é isso? Vamos voltar pra cá. Que deselegante! Né? Totalmente. E só não conseguiu conquistar o Augusto porque rola a lenda que o Augusto era meio homossexual, mas quem chegava lá logo tava casado, metendo filho, querendo, né, destruir Roma pra tanto que ela estivesse do lado ali. Eu só queria fazer um comentário, agradecer o Lucas, que eu sempre achei que essa história do tapete era uma romantização de Hollywood, que eu já vi isso em filme com o Charlton Heston e Elizabeth Taylor, já vi isso em filme com o Yul Brynner e todos os outros, da história do tapete, assim, desenrolando. Então, obrigado aí pela informação. Eu achava que era história, mas, a mina era ligeira, hein? E eu achava que a mulher que tinha mudado o mundo era Ana Bolena. Eu achava que era Ana Bolena. Mudado o mundo, não. O que mudou foi a Cleópatra. Olha. O que o César também falou que é legal, ela foi a primeira governante grega, né? Porque já estava no 13ª geração. Não, nem digo mulher. O primeiro governante grego, no geral, a aprender a língua egípcia. Então, ela já vinha também como estratégia política, antes dos romanos, se aliando ao povão. Foi a primeira a aprender egípcia. Ela participava dos rituais, que ela era descendente de Ísis. O pessoal já era, né? Eles já, desde que os gregos estão lá, eles abraçavam essas cerimônias, tipo, eu sou descendente de Ísis, de Osíris e essas mitologias e tal. Só que os gregos, beleza, faz aí teu showzinho, e nem mal participavam, nem entendia. Ela não, ela ia lá, participava, ela falava em grego, em egípcio com o pessoal. Então ela, para os populares egípcios, assim, era rockstar, né? Foi a primeira grega a realmente assumir parte ali. E ela usava isso de ser uma divindade, né? De ser a encarnação de Ísis, não sei o quê, como parte do apelo para conquistar essa elite romana aí, que desde Júlio César, né? Quando morre lá, que vai ser deixado, mas era algo que a elite estava buscando, né? Já era normal nos povos do leste, assim, os governantes serem deuses ou semideuses, e agora com a consolidação do poder e dessa transição república-império, começa essa modinha também, e ela vai ter bastante influência nisso, né? Tem um episódio dela tira sarro do Augusto, que ela é realmente uma deusa, não é uma deusa declarada pelo Senado romano, de tira, tu tá pagando de deus aí, mas foi um título que o Senado do romano te deu. Eu não, sou descendente de Ísis mesmo, e não sei o quê. Bom, mas acho
acho que já tá bom de Cleópatra. O Álvaro que tá com a lista aí, quem temos mais pra falar, Álvaro? Brutus, sou eu, Marco Júnior Brutus, o Caio Otávio Augusto César. Manda brasa no Brutus aí. Acho que o Marco Júnior Bruto, pros leigos como eu, né, embora eu goste de história, o nível de conhecimento e detalhes sobre o período aí pra mim, eu sou totalmente leigo. Ele é muito mais famoso, né, pela frase que supostamente disse e pela frase que supostamente ouviu, né, pros leigos, isso. Mas ele é um personagem bastante importante. Isso, exatamente. Até tu, Brutus, e o assim sempre aos tiranos, né? Então, aquele supostamente proferiu e aquela que supostamente ele ouviu. Mas ele é bastante importante, assim, sobretudo fazendo oposição ao segundo triunvirato, né, e acabando com, enfim, talvez o fim da República. O Marco Júnior Bruto, ele nasceu, né, numa família patrícia, né, reza a lenda, e agora eu acho que não é mais lenda, porque pelo que eu aprendi ali, especialmente na apresentação do Lucas sobre o Pompeu, o pessoal tinha muita mania de buscar a grandeza, né, buscar a glória, dinheiro era bom, mas o importante era a glória, e aí a família dele apareceu com o nome do meio, chamado Júnior, para dizer que eles eram descendentes da deusa Juno, né? Então, na verdade, o nome original era a família Quinto Servilio Sépio Bruto, né? Que ele adotou uma época, mas depois ele voltou a ser Marco Júnior Bruto, que talvez ser descendente de Juno naquela época era melhor do que ser Sépio Bruto ou outra coisa qualquer. Acho que talvez o papel dele mais importante aí é que agora ele tem apoiado o Pompeu contra o Júlio César, né? O César ganhou a batalha, perdoou o Brutus e depois foi morto pelo Brutus, né? Então fica aí um pouco uma lição também que nem sempre perdoar é o melhor, né? Especialmente naquele período, né? Se perdoar demais podia dar ruim depois. E aí vem a famosa frase, né, do supostamente o César diz a ele, quando é esfaqueado por ele, que até tu, Brutus, né? Então acho que é por aí que ele é mais conhecido. Só que tem uma parte, talvez, eu achei até mais importante e relevante para esse fim da República, né? Que é a tal da Batalha de Filipos. Eu não sei se pronuncia assim Filipos ou Filipos, né? Que é quando ele e agora fugiu o nome, Cássio, acho. Por favor, Bruno, me ajuda. Cássio fogem, né? Depois do assassinato. Eles são os opositores, então ele e o Cássio fogem. Grécia e Síria, né? Montam ali seus territórios, se reorganizam e depois eles são caçados pelo segundo triunvirato, né? E aí, sim, tem duas batalhas, todos os dois se suicidam, né? Quando percebem que vão perder, mas o pano de fundo, né? Isso eu encontrei em 3 fontes, né? Eu espero que uma não esteja copiando a outra, mas eu encontrei em 3 fontes diferentes. É que, na verdade, o segundo triunvirato dizia que eram os herdeiros do César, estavam captando os assassinos do César, mas, na verdade, os historiadores meio que concordam que tinha mais a ver com a batalha dentro do Senado, entre os conservadores, né? Optimates, não sei como é que pronuncia, e os populares, né? Então era mais uma batalha dentro do Senado para estabelecer o poder, né? E o final dessa batalha, o segundo triunvirato, até que em algum momento eles entendem que não tem mais ter triunvirato, agora é um só, e aí acho que a gente fica na porta de acabar a República. Então acho que o Brutus, como eu falei no início, ele é mais famoso pelas frases que supostamente disse, que supostamente ouviu, mas ele tem um papel bastante importante aí, sobretudo de ser, digamos, um foco de oposição ao segundo triunvirato. O segundo triunvirato se organizou, derrotaram ele e o Cássio, e anos depois resolveram acabar com a República, que esse negócio de poder não fazia muito sentido, não. O poder tem que ser de um só, e aí vem o Otávio Augusto, né? Eu só queria fazer um adendo, tá? O meu irmão do meio chama Augusto Otávio, e há uma piada na minha família, porque minha família, todo mundo é muito assim, sem ligar muito pra roupa, essas coisas todas, tal. Meus pais são de origem humilde, embora hoje não seja, e o meu irmão sempre foi muito fresco, pra comer, pra vestir, hoje só usa relógio de ouro e faz isso, faz aquilo, tal, ele é médico, e aí alguém tinha uma piada na minha família que diziam, foram dar nome de imperador, olha aí o que deu. E o nome dele é Augusto Otávio, e agora você entendeu que essa piada faz sentido, né? Meus tios sempre falavam muito isso, assim, não sei ponto, mas fecha parênteses, era isso. Tá? Boa, agora eu vou dar uma o meu nome é César, mas eu tô de chinelo e bermuda aqui. Isso.
Vou dar uma complementada que tem uma nuances aí no Brutus que é legal de saber. Ele é apontado como é bem provável que ele fosse filho ilegítimo do Júlio César. Acho que a mãe dele é Cornélia, acho que eu não me engano o nome da mãe dele era Cornélia, mas a mãe do Brutus foi amante do Júlio César por muito tempo e amante afetiva, né? Porque a mãe do Cornélia não é apropriada. A mãe do Brutus é Servilha Sepião. Servilha, tá certo. E ela era amante do Júlio César. Isso. E amante afetiva mesmo, assim, né? Dizem que ele amava essa Servilha, apesar de casar por questões políticas e ter amantes e Cleópatra e etc. Que o grande amor da vida do Júlio César sempre foi essa Servilha. E que provavelmente o Brutus era um filho ilegítimo. Tanto que o Júlio César, né, é traído pelo Brutus e perdoa ele mesmo assim. E até por isso a surpresa do "e tu, Brute", né? Ou até "tu, Brutus", quando tá sendo assassinado, por ser, tipo, pô, você é meu filho, cara. Tipo, o que você tá me matando aí? Depois de tudo o que ele fez, né? De ter perdoado, de ter dado prestígio e sempre ter tratado esse Brutus aí como filho dele. Ou sempre teve muito carinho e muito afeto pelo Brutus. Outra coisa é como é que eles conseguem virar o Brutus de novo, né? Contra o Júlio César, ele acaba assassinado. Não sei se vocês vão lembrar no episódio 4, a queda da monarquia. O Brutus, que é o descendente, né? Desse Bruto aí, que mata o Júlio César, ele podia traçar a linhagem para esse Brutus aí do 4º episódio, que é o cara que ele participa da fina no reino de Roma, né? Roma, mas mais que isso, ele, quando tem a tentativa de contra-revolução, do rei voltar, ele que vai lá no campo de batalha, ele morre lutando ele consegue vencer a batalha, mas morre, então ele também foi, se não fosse ele, a República não tinha existido. O Brutus era o nome mais ligado à República Romana que podia ter, porque ele morreu no campo de batalha pela República, quando foi instaurada, e mais do que isso, a primeira tentativa de golpe, antes de ser militar, né, de ser ali uma tentativa política ali, de voltar e ser recolocado no trono do rei, Tarquínio, os filhos do Brutus, eles tentam fazer um acordo com o Tarquínio, só que são pegos, né, descobrem que eles estavam lá, e o Brutus deixa os 2 filhos que ele tinha, os únicos 2 filhos homens, né, que iam levar o legado, serem executados, não defende a República. Então ele perde os 2 filhos por causa da República e morre no campo de batalha por causa da República. Então o pessoal, para virar o Brutus, vai falar, cara, o Júlio César tá virando um tirano, ele tá assumindo o poder total, o cara já é ditador perpétuo, né, ele não era um imperador, ele ainda era o ditador perpétuo, o imperador vai ser o Augusto primeiro, né, mas aí eles usam isso pra Brutus, tu vai em família, tua família, você é um Brutus, cara, você é sinônimo de república, tua família é república, vai deixar teu nome pra história como alguém que se uniu a um ditador, que deixou um de poder, e aí eles conseguem corromper o Brutus, não, pô, eu tenho o legado da minha família, né, de manter a república, de ser a família republicana e tal, e aí ele traiu o Júlio César, né, mas ou o pai dele, supostamente, em nome da república, mas não deu certo. Eu acho que é uma nuance legal aí da gente falar, e quem não lembra, vale conferir lá o 4º episódio de novo. Você tá falando, eu tô lembrando desse episódio, e faz todo sentido, né, porque eles não perdoavam ninguém, e aí vem essa, quer dizer, o Júlio César perdoava, mas perdoar o cara que lutou contra ele, né, faz todo sentido, né? Bom, falta agora só o Augusto. Quem que tava imbido de falar do Augusto? Sou eu, César. Então manda a brasa, que aí eu falo do primeiro imperador de Roma aí. Bora, vamos lá. É assim, eu acho que aqui, se a gente ficasse aqui uma semana falando do Augusto, eu acho que não esgotava o assunto ainda, né? Então, vamos ser breve, que muita eu tô coisa. Bronca da esposa aqui. Vamos lá, rapidinho. Ele foi um imperador por 41 anos, simplesmente. Foi o primeiro imperador oficial do Império Romano, né? Ele criou, assim, instituições que duraram 300, 400 anos dentro do próprio Império. Algumas duraram 1400, porque foram lá para Constantinopla, para o Império do Oriente, perduraram por todo esse tempo. Ele nasceu numa família plebeia, né? Aqueles equestres, e a mãe dele era sobrinha do Júlio César, né? Já viu aí várias vezes que o Júlio César não era uma pessoa rica, então acredito também, ele não devia ser de uma família muito rica, mas foi muito bem educado, morava em oratória, em grego, morava na Grécia, então acho que ele parecia
ser um menino muito bem estudado. E ele chamou a atenção do Júlio César quando a irmã do Júlio César morreu, e ele foi no enterro e fez um discurso muito bonito, que chamou, né, impressionou o Júlio César. E o Júlio César, que a gente já falou também, tinha de braço direito Marco Antônio, que era aquele, sei lá, o diabo da Tasmânia, assim, né, que saía girando e acabando com tudo que tinha em volta sem pensar muito, mas cumprindo ordens e sendo um excelente soldado. Talvez o Júlio César tenha olhado para aquele menino e falado, bom, esse aqui dá mais um descendente, é mais apto, né, a governar do que esse Marco Antônio aqui. E o que aconteceu foi quando o Júlio César morreu, adotou póstumamente, né, que era uma coisa também comum de fazer na Roma Antiga, adotou póstumamente o Otávio e deixou para ele uma herança gigantesca que ele soube usar muito bem, né. Uma coisa interessante que também era muito comum em Roma é que ele nasceu Caio Otávio, né, da família dos Otávio, dois filhos no fim, que era essa daí de plebeia, mas muito antiga. Quando ele foi adotado pelo Júlio César, ele mudou de nome, ele botou o Júlio César no nome dele, então ele passou a se chamar Caio Júlio César Otaviano, né, Otávio Otaviano. Depois, como o Júlio César tinha sido deificado, ele botou Divi Filius no nome dele, que era o filho do divino. Quando ele virou imperador, ele tira o Júlio César, ele tira o Júlio, tira o Caio e o Júlio e fica só Imperator César Divi Filius. E depois ele ganhou do Senado o Augusto, que foi com que ele entrou para a história, né, teoricamente, mas quando a gente lê os livros, os historiadores chamam ele de Otaviano do começo até ele virar de fato o imperador, e daí para frente chama de Augusto. Até era uma coisa que eu confundia bastante, não entendia como que funcionava, era a diferença de César para Augusto, né? César era o nome do Júlio César, né, que depois acabou virando um título, e o Augusto também foi um título dado, o magnânimo, né, o magnífico, o reverenciado, o alto dos céus, o reverenciado, uma coisa assim, um título altíssimo que no Império Romano ficou um pouco acima do César, né? Tanto que lá na frente, se eu não me engano, no Trajano, quando tem os 4 imperadores, 2 são Augustos e 2 são Césares. E os Césares, teoricamente, vão substituir os Augustos quando esses morressem ou saíssem por algum motivo. Então seria tipo um Augusto Júnior, né? O César seria alguma coisa parecida com o Augusto Júnior, mas isso vai ser lá na frente, a gente vai ver bem depois. Aí quando ele herda a fortuna do Júlio César, ele tem 19 anos também, é bem novo, mas ele parece que já sabia o que ia fazer desde o começo, porque ele pega o dinheiro, vai para Roma, vai montando, subindo a Itália, né? Ele sai ali da Península Grega, atravessa o Mar Adriático, chega na Itália e vai juntando o exército já com o dinheiro que ele ganhou. Chega em Roma, aí tem essa questão com o Marco Antônio, que ele foge lá para Gália Cisalpina, aí ele vai atrás, aí ele volta para pressionar o Senado com o exército. Isso aí deixa o Bruno contar pra gente direitinho mais para frente. E aí, finalmente, cria-se o segundo triunvirato, e essa é uma característica que a gente tem que notar nele, né? Ele não é aquele cara que, quando recebeu o dinheiro, montou um exército e foi para cima, devastando tudo, matando todos os inimigos e quer tomar o poder, não sei o quê. Não, ele teve paciência. Ele fez o triunvirato, mas ele sabia que lá na frente ele queria, né, se tornar o legítimo herdeiro de Júlio César, o único herdeiro. Então, quando ele ganha, né, do Marco Antônio e ele começa a consolidar o poder, mesmo assim, ele não vai direto né, não ganha do Marco Antônio e fala, pronto, eu sou um deus, sou um imperador, vou mandar em tudo aqui. Ele aos pouquinhos vai convencendo as pessoas, né? Parece que ele conhece aquela máxima lá do Tropa de Elite, lá do Major Rocha, né? Quem quer rir tem que fazer rir. Então ele dava muito dinheiro para a população da fortuna incalculável que ele tinha lá, que acabou herdando e depois crescendo mais ainda, e soube, como poucos, né, ir tocando essa política, ao mesmo tempo que ele fazia os outros, né, se sentirem bem, ele conseguia em troca tudo que ele precisava, foi unificando os poderes militares, unificou o poder político, unificou o poder religioso, até o Senado dar a ele, né, o imperador, o imperum, né, era o poder sobre todas as coisas, né, não sei qual que é a tradução certa, assim, exata, mas é algo que dá essa dimensão, assim, você é o cara acima de tudo, e ele, além desse título, ele ganhou o título de Princeps, que era o primeiro cidadão, então ele virou o primeiro cidadão de Roma, o mais importante, o mais tudo. O Senado continuou a existir, e ele tinha uma relação, assim, vamos dizer, pacífica, né, perto dos próximos imperadores, que a gente vai ver que alguns simplesmente ignoraram o Senado, compraram muita briga por causa disso. Ele soube levar muito bem essa questão do poder do Senado, dessa tradição, né, porque era uma coisa que ele tinha de resgatar em Roma aquele espírito da virtude, né. A Roma estava, acho que praticamente há quase 100 anos já em
guerras civis, briga por poder, por comando, quebra de tradições, imposição de vontades particulares, exército romano matando romano. Isso era uma coisa que ele queria que acabasse. Não só queria, como nos 41 anos que ele ficou no total, né, mas acho que ele ficou bem menos como sendo o único imperador, ele iniciou um período, né, que a história chamou de paz romana, né, paz com X, durou quase 2 séculos, de muito pouca problemas internos, né, foi uma época de expansão do império, foi uma época de manutenção das tradições, ele construía muitos templos do próprio tesouro, ele criou polícia, bombeiro e os prefeitos das localidades, né, bombeiros, como a gente tinha visto aí no Crasso, não era um serviço público, né, um serviço privado, que acabava sendo quase uma extorsão, né, foi um grande imperador, né, tem aquela brincadeira que você fala quem foi o maior imperador de Roma e por que foi o Augusto, mas ao mesmo tempo ele foi, assim, ele era um cara muito ambicioso, foi muitas vezes cruel, foi muitas vezes implacável, né, com alguns inimigos, porque ele aprendeu com Júlio César o seguinte: alguns você não perdoa, outros você paga, né? Mas essa é a questão dele saber diferenciar bem quem eram os inimigos que ele tinha que deixar próximo e quem eram os inimigos que ele tinha que matar, foi um dos pilares, né, um dos grandes pilares do sucesso dele. E ele sabia muito bem lidar com essa questão do ego dele e da posição dele como imperador, né? Ele conseguiu manter isso num equilíbrio interessante, tanto para ele quanto para o próprio império. Ele chegou a ter 28 legiões, né, espalhadas por todo o território lá que Roma dominava. Isso dava aí calculado entre 170 até 200 mil soldados, alguns mais temporários e tal, mas a maioria era um exército permanente mesmo, tomava conta das fronteiras, cuidava das invasões, tudo. E ele foi o primeiro imperador e o que marcou, né, assim, durante muito tempo o império. Acho que depois dele, assim, demorou para vir um outro imperador que fosse tão reverenciado, assim, né? Ele teve acho que o Bruno também vai falar bastante do Agripa, né, que era o braço direito dele, teoricamente, quem fazia as batalhas por ele, né, porque tem uma história que ele era meio cagonil, né? Toda vez que ia ter alguma batalha, ele era cometido por um mal estranho, chamado por nós de piriri, né? E o Agripa era o cara que ganhava as batalhas para ele, e era uma lealdade gigante, acabou falecendo, né? Ele teve numa batalha, sofreu um corte, alguma coisa, acabou pegando uma infecção, algo do gênero, não lembro se foi isso, nem cheguei a pesquisar, mais de orelhada, que eu me lembro aí de outros podcasts. Ele teve alguns filhos que também morreram, né? Um morreu também doente, o outro também, se eu não me engano. Então ele acabou meio que perdendo todas as pessoas que seriam os descendentes dele, né? E era uma coisa que ele se preparou muito durante a vida. Ele sobreviveu a todos eles, né? Ele morreu muito, muito idoso para a época. Ele morreu em 14 depois de Cristo, nasceu em 63, que dá 60 e tantos anos, né? 70 e pouco, né? 77. 70, então, era uma coisa incrível uma pessoa viver tanto, acho que nem ele esperava, assim, e ele era uma pessoa que ficava muito doente, né, ele era sempre acometido por doenças, além dessas aí, perto de batalhas, ele sim ficava muito doente, então ele estava sempre preocupado com isso, se eu morrer, né, o império tem que continuar, as coisas têm que continuar e tal, mas infelizmente, né, quem acabou sobrando para ele foi o Tibério. A princípio parecia uma boa pessoa, mas virou um maníaco sexual que morava em Capri e abandonou Roma completamente e deixou de legado o Calígula, né? Então, assim, tudo que ele planejou deu meio que ao contrário, mas como ele reinou por tanto tempo, ele conseguiu deixar ali uma marca tão grande que eu acho que foi mais forte do que os maus imperadores, alguns que vieram depois, 3 ou 4 ali que vieram depois dele, para depois Roma seguir em frente, né? Continuando grandiosas. Eu acho que o resumão é mais ou menos esse, sim, né? Acho que tem aí mais quando o Bruno for falar, vai ter muito mais coisa interessante também. Ele foi tão bom que o Império conseguiu sobreviver a Tibério, Calígula e Nero, né? E o Nero, exato. Pra tu ver que não... Se bem que tem o Cláudio ali antes do Nero, que foi um bom imperador, mas... tem o Claudião no meio, que segurou a onda. Dá uma segurada. Que sobreviveu, conseguindo ser retardado. Exato. Todo mundo achava que ele era retardado, por isso que ele sobreviveu ao Calígula. Ao Calígula, mas aí, quando o Calígula morre, todo mundo vê que ele não era... Pô, o cara não era retardado. Ele era até uma pessoa com talento. Que só vale também uma frase emblemática do Augusto aí, que eu vou deixar, e depois já pode vocês darem as considerações finais. Mas o Augusto, né, que encontrou uma cidade de tijolos e deixa uma cidade de mármore. E é muito o que representa o período, o reinado, sei lá, dele, né, que ele pegou um império, né, vou chamar de império, né, mas ele pegou um império que tava vazio aí, né, que não sabia o que era paz, que não sabia o que era amor, que tava completamente
de, né, obras públicas, esse tipo de coisa, quando tá rolando uma guerra civil, com certeza fica em segundo plano, né? Então, quando ele consolida o poder, o Império tá caindo aos pedaços, de certa forma, e quando ele sai, é um esplendor só, né? Principalmente Roma em si, vira uma cidade magnífica, que parecia uma favela antes dele assumir, essa é a realidade. E, então ele encontra uma cidade de tijolo, deixa uma cidade de mármore. Facciamo os nomes ingresso em Bruno Prandi Podcast Romano e Crua. Alguém aí vai só as considerações finais, rapidinhos, e obrigado a todos pela participação. Eu vou deixar o meu muito obrigado aqui. Nicolas, tá funcionando aí o teu pra tu começar se despedindo? Não tá, né? Vou passar pro Álvaro, você que começou, então, que dá as suas considerações finais aí. Obrigado pelo convite, tá? Pô, me diverti, aprendi bastante, assim, mesmo. Preciso aprender mais sobre esse período da história aí. Obrigado pelo convite, tá? Acho que ficou mais interessante do que eu já achava antes de participar, tá? Oh, maravilha. Então terão mais oportunidades de participar. Muito obrigado aí pela presença, e os próximos a gente faz uns pouquinho menor, só porque o Douglas vai ter um ataque cardíaco quando ver o presente de Natal dele. Ô Lucas, você já quer emendar aí o teu tchau? Desculpa, tu cortou um pouco pra mim. Fala pra Não, só pra você, suas considerações finais aí. Muito obrigado por mais essa participação aqui, né, por me chamar para mais um episódio bônus. Eu gostaria de estar aí numa mesa de bar no Brasil, porque a gente dava pra conversar sobre isso aí, e até vai longe, meu. Eu acho muito interessante. Que isso, muito pano pra manga, e isso a gente só tá falando da história, né? Na hora que você começa ainda a puxar, tipo, o que tipo de lições que a gente pode aprender, ou quando, né, a divisão política dos populares contra os conservadores, né, da elite pobres, até onde que isso pode levar. Isso ocorre várias vezes no resto da história aí, e o que a gente faz para evitar esse tipo de coisa, que é, né, guerra civil, e sempre quem sofre mais é a população. E, então eu podia conversar aqui o resto do dia inteiro, ainda ia ficar com um gostinho de quero mais. Então, obrigado pela participação, obrigado por todo mundo aí, e obrigado para os ouvintes também. César? Sigo a linha aí do pessoal também, adoro participar desses episódios, né? Já é o meu segundo. Depois que eu participei do primeiro, assim, eu fiquei até mais empolgado mesmo em não ouvir só o podcast, buscar mais outras fontes, né? Ver mais vídeos das batalhas e tal. E o meu interesse é esse aí. Espero que as pessoas que ouçam também sintam a mesma coisa que a gente está sentindo aqui, de falar do que a gente gosta, mesmo sendo só um hobby, né? Ninguém aqui tem como profissão de ser historiador ou ter alguma pretensão de fazer alguma coisa, mas é só a gente falar o que a gente viu, debater, compartilho com o Lucas aí. Se não é, apesar de eu falar bastante, não são todos meus amigos que aguentam na mesa de bar ficar ouvindo de Império Romano, assim, infelizmente. Ninguém, né? Difícil. I have nobody for mas seria uma boa. Podcast. Mas obrigado aí também. Foi até um jeito de externalizar isso. Falou que foi tão difícil achar alguém pra bater papos que eu queria. Acho que vai ter que fazer um podcast que assim, tá no mundo. Aí alguém que gosta vai ouvir, vai querer participar, né? Porque você fala meus amigos, cara, eu lembro quando eu falei que eu ia fazer um podcast sobre Roma Antiga pra um amigo meu, ele falou, beleza, vai, depois manda o link que eu até ouço. Aí ele assim, mas quanto tempo demora? Aí eu falei, vai ter 20 minutos a 30 minutos cada episódio. Ele tá louco, pensei que ia ser uns 2, velho. Pô, foi mal, não vai dar pra ouvir não. Aí eu falei, não, beleza, cara, não vou forçar ninguém a ouvir, mas tipo, os meus amigos, se eles me dão 2 minutos de atenção, já é muito. Então eu falei, não, precisa. Engraçado que o Lucas, meu irmão, quando eu falei, vou fazer uns episódios, né, de meia hora, 20 minutos, meia hora, ele falou, tá louco, 20 minutos, meia hora, tem que ser umas 2 horas por episódio. Aí já foi pro outro lado, né, eu falei, calma, tem que ficar entre os 2 minutos e 2 horas ali pra pegar um público que também não se interessa tanto, ver se a gente desperta o interesse em outras pessoas também. Nick, tá
aí ou tá bloqueado ainda? Nick não vai se despedir, né, Nick? Vai ficar de mal educado aí. Vou dar o tchau pro Nick. No próximo tu participa com... Pede o telefone emprestado da esposa, algo do gênero. Bom, gente, muito obrigado aí pela participação. Muito show o episódio aí. Muito obrigado a todos, então. Beleza. Obrigado aos ouvintes aí. E abraço. Acho que já dá pra dar uma introdução legal pro que tem por vir aí, que quando começar realmente Júlio César, que já tá beirando ali até chegar em Augusto, o período mais emocionante, eu acho. Obrigadão, gente. Bom final de semana a todos e até.